A ideia era fazer uma inhabenta junina, mas eu acabei aceitando uma versão um pouco mais simples. Bem-vindo à Cozinha Romã e uma receita de marshmallow de amendoim. E marshmallow é uma mistura de calda de açúcar com gelatina, então é com ela que eu começo. 24 gramas de gelatina em pó sem sabor, que eu hidrato conforme as instruções da embalagem. E nesse caso é importante seguir as instruções da marca que você comprar, tá? No meu caso ela descansa aqui 5 minutos depois de misturar com a água e depois ela vai para o banho-maria. Enquanto eu espero esses 5 minutos, eu já começo a calda. Na panela eu junto 1,5 xícaras de açúcar refinado, mas podia ser cristal sem problema, 7 colheres de sopa de mel, e sobre trocar o mel eu falo melhor no post dessa receita lá no site, porque é um pouquinho mais complexo. Tem link para ele na descrição do vídeo para quem quiser entender melhor. Eu junto também 80 ml de água. Eu ligo o fogo baixo, mexo para misturar tudo e garantir que não tem açúcar grudado nem no fundo nem nas laterais e deixo quieto. Agora, passados os 5 minutos, a gelatina vai para o banho-maria. E claro que num fogão normal, fora do meu cantinho de gravar, eu não precisaria tirar a calda do fogo, mas a gente trabalha com o que tem. Eu vou mexer na gelatina com esse fouet minúsculo só para garantir que ela derreteu por igual, então deixo de lado e volto com a minha calda para o fogo. Por conta do mel, ela vai espumar um pouco e subir que nem leite, então é importante ficar de olho, mas também não precisa ficar mexendo sempre. E ela precisa cozinhar até atingir 118 graus centígrados. Se você quiser arriscar fazer sem o termômetro, essa temperatura é quando a calda muda do ponto de bala mole para o ponto de bala dura. De novo, no site eu falo melhor sobre isso. Quando chega nesse ponto, eu começo a bater a gelatina, e aqui eu estou usando uma batedeira de mão mesmo, e aí eu vou pingando a calda pouco a pouco nessa tigela. O ideal seria pingar num fio fino e contínuo, igual adicionar óleo nas gemas para fazer maionese. Porque aqui a gente quer formar uma emulsão também. Mas a verdade é que eu nunca consegui esse fio bonitinho e contínuo e sempre saiu o marshmallow. É só eu colocar na calda aos poucos e não tudo de uma vez que fica tudo bem. E sim, eu paro a batedeira para poder raspar a panela e pegar toda a calda e isso nunca me atrapalhou também. Se você quiser, pode usar uma batedeira planetária. Eu prefiro usar essa porque é mais fácil de mostrar para a câmera o que está acontecendo na vasilha. E agora é ter paciência. Precisa bater essa mistura até ela esfriar, criar volume e ficar firme. Por aqui foram mais de 10 minutos batendo, e é só por isso que eu não vou falar que essa receita pode ser feita com fouet. Porque assim, até pode, mas você vai ter que bater por 10 minutos no braço. Quando a massa já está branca e com volume, eu acrescento o sal, uma pitada generosa porque eu acho que amendoim combina com sal. E quando ela não só deixa um rastro depois de ser mexida, mas começa a escalar os batedores, eu sei que está no ponto de saborizar. Vê quando levanta, ela cai do batedor? Nessa hora eu acrescento 1 colher de sopa de manteiga de amendoim, da integral, sem açúcar nem sal, bato um pouco para misturar, e então junto 1,5 colher de sopa de amendoim triturado, aquele bem fininho. E claro que isso vai amolecer a massa de novo na hora que eu misturo tudo, tá tudo certo. Eu bato o suficiente só para misturar bem e pronto, tá na hora de informar. Esse refratário tem 26 por 16 centímetros e eu escolhi ele porque queria marshmallows altos, mas você sempre pode usar um maior para fazer quadradinhos menores, ou pode usar um bem grande mesmo para fazer um marshmallow fininho e depois cortar com cortadores de biscoito. Independente do tamanho, precisa ser untado, e eu prefiro com manteiga e não com óleo, porque com a manteiga a gente consegue fazer uma camada mais espessa do que com óleo. Depois de espalhar a massa direitinho na forma, o normal seria cobrir com açúcar de confeiteiro, mas dessa vez eu troquei por mais amendoim triturado. Depois de cobrir a massa toda com amendoim, eu cubro a vasilha com plástico, que poderia ser uma sacola em torno dela, não tem problema. Então preciso esperar de um dia para o outro para a gelatina e o açúcar assentarem na textura final. Passado o tempo de descanso, eu uso uma faca sem serra, que poderia ser uma espátula de silicone lisa, para soltar o marshmallow da forma, e já dá para ver que ele solta fácil e também que dá para ver a textura de Maria Mole, bem flexível, mas não completamente molenga. Então eu viro ele em um tapete de silicone e é só dar umas batidinhas no fundo do refratário para ele soltar. No lugar do tapete de silicone, poderia ser um pedaço de papel manteiga ou de plástico mesmo, tá? Então eu unto a faca com mais um pouco de manteiga e é só cortar no formato desejado. Eu gosto de tirar essa bordinha que tem a parte curvada do refratário,
só para os quadrados ficarem mais certinhos para a foto e porque aí eu tenho uma desculpa para já comer um antes de começar a fotografar. Será que daí dá para perceber como eles são ao mesmo tempo fofinhos e puxentos? E claro, eu passo esses pedaços todos em mais amendoim triturado e eles ficam parecendo paçocas gigantes. Mas você pode usar o açúcar de confeiteiro, que é a cobertura tradicional, ou cobrir com chocolate, como era o meu plano inicial. Me conta qual cobertura você escolheria e se você já teve curiosidade de fazer marshmallow em casa. E claro, qualquer dúvida, é só falar nos comentários que eu tento ajudar como eu puder. Ah, e a gente guarda eles em lata ou em pote hermético, igual biscoito, tá? Dura uma semana numa boa. Agora, nessa tela final, eu tô deixando mais 2 receitas que usam amendoim para você que comprou o pacote inteiro e agora quer usar tudo.